Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos ampare, nos abençoe, que as lições de hoje possam chegar até nós, nos trazendo consolo, nos trazendo esperança e entendimento. Nosso pedido a Deus por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que neste momento passam por provas e expiações, que estejam amparados pelos seus espíritos protetores, que Jesus encaminhe seus mensageiros para nos auxiliar sempre. Confiantes, possamos nesta noite aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e principalmente colocá-los em prática na nossa vida, nos tornando espíritos melhores. Graças a Deus, graças a Jesus, possamos ter momentos importantes de reflexão nesta noite. Que assim seja. Hoje nós falaremos um pouco mais sobre reencarnação. Reencarnação é um tema bem importante, que frequentemente estaremos trazendo algumas informações, muitas vezes até o mesmo texto, dos mesmos livros, para que em momentos distintos possamos compreender um pouco mais sobre essas lições. Estaremos revendo constantemente esses assuntos. Para ilustrar hoje essa informação, nós vamos ver do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, o item Reencarnação. A questão 166. Kardec pergunta aos espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. Ou seja, repetindo de ano, como se estivéssemos numa escola. A repetição do ano letivo na escola se equipara aí a nossas reencarnações. Questão seguinte: como a 166A, como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Eles respondem: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. 166B. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim. Todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Vejam que a resposta dos espíritos, eles se incluem nessa resposta. Eles falam: todos nós temos muitas existências. Quer dizer, eles também se incluem nessas novas existências, né? E completam dizendo que aqueles que querem contrariar essa informação, nos manter ali na ignorância, é porque querem nos manter no seu poder, né? Eles desejam que a ignorância, que a gente não seja que nós não sejamos aí esclarecidos. A 166C. Parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente a resposta deles. É evidente. Questão seguinte, 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Uma questão que muitas vezes passa pela nossa cabeça, né, também. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo
na vida, na Terra, né? Por que temos determinados problemas? É inevitável que isso, de uma maneira ou de outra, seja questionado por nós. Eles respondem assim, olha: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, a finalidade da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade, para se cumprir aí a justiça divina. Questão 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Ou seja, quando não tivermos mais necessidade, quando já estivermos livres de todas as impurezas espirituais, não necessitaremos mais da reencarnação, né? E sabemos que isso vai demorar ainda muitas vezes a necessidade de voltarmos, né? Vai demandar muitas reencarnações ainda. Aí ele continua perguntando: o número das reencarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Intuitivamente sabemos qual seria a resposta, né? Mas vamos ver aqui o que eles respondem. Não. Então o número de encarnações não é o mesmo geralmente para todos os espíritos de uma forma geral. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, independente da rapidez da nossa depuração, do nosso progresso como espírito, que ainda, em geral, né, de uma forma geral, para nós encarnados no planeta Terra, ainda é lenta, demorada, independente dessa demora, as reencarnações serão sempre muito numerosas. Por quê? Porque o progresso é quase infinito. Então, nos dá aí esse alento, nos dá esse consolo de saber disso, que estamos progredindo e esse progresso é quase infinito, quer dizer, teremos que retornar muitas vezes. Pode ser que não seja no planeta Terra, mas serão em outros planetas menos materializados do que na Terra, mas continuaremos progredindo, né? Assim que for possível, assim que tivermos cumprido as nossas missões aqui na Terra e já tivermos ali adquirido condições, méritos para ir para um outro local mais evoluído do que a Terra, né? Mas isso, de novo, né, sabemos que vai demorar bastante. A questão 170, terminando esse tema aqui no Livro dos Espíritos. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Né? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então, depois da nossa última encarnação, da necessidade, na verdade, da última encarnação, quando cumprimos todos os nossos compromissos, quando nos despojarmos de todas as nossas impurezas, seremos espíritos puros. Todos nós caminhamos para isso, né? Parece um pouco ilusório essa informação. Longe está mesmo, distante está, mas não podemos achar que isso é impossível. Temos que lutar e trabalhar para que as nossas encarnações sejam produtivas e caminhemos realmente em direção à pureza, né? Independente do tempo que isso vai demorar, não importa, fazermos a nossa parte. Esse é o papel das reencarnações que temos como espíritos. E para completar esse tema,
Pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? O próprio título desse capítulo já faz referência à reencarnação. No item Limites da Encarnação, São Luís tem uma colocação que ele faz em Paris, 1859. Ele responde, na verdade, uma questão. Quais são os limites da encarnação? Aí São Luís responde assim: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito, de acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver. Ele se reveste do envoltório apropriado na natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal qual a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Então ele completa, São Luís completa aqui as respostas do Livro dos Espíritos, né? Onde ele diz justamente isso, com as sucessivas reencarnações, o próprio perispírito, o nosso corpo, né, do espírito, ele também vai se purificando e vai se eterizando, como ele diz. Então, ele vai também, essa purificação do perispírito vai permitir que tenhamos corpos materiais nas reencarnações mais leves também, mais depurados, não tão grosseiros, né? Por isso, a parte biológica do ser humano também passa por transformações constantes de evolução. Aí passamos a entender muitas coisas, né, na nossa vida, o que envolve as leis naturais do corpo, até do corpo biológico, do corpo físico e do corpo espiritual, como ele diz aqui. Então depende de nós essa purificação. Então, a quantidade de encarnações, o limite dessas encarnações, a qualidade delas também, né? Quantas serão, se são demoradas, se são rápidas, tudo isso vai depender da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa dedicação e da forma que nos comportarmos aí nas nossas vidas. Que possamos refletir sobre esse tema, dando aí compreensão, dando importância, dando certeza de que a vida
continua após a morte do corpo físico. É isso que temos que ter sempre em mente para nos dar esse consolo e agirmos de acordo com as leis de Deus. Tenhamos todos uma boa semana, fiquem Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. E nessa oportunidade nós gostaríamos de retomar a exposição do Apocalipse à luz da doutrina espírita, Dando seguimento às palestras anteriores, hoje gostaríamos de aludir a um tema que caracteriza o livro do Apocalipse. E que tema é esse? Bom, nós já sabemos que o livro da Revelação tem como ponto central o próprio Jesus Cristo, o arquétipo do ser humano completo, integral, apontando que o destino evolutivo da humanidade já está traçado. Mas também poderíamos mencionar muitas outras interpretações já construídas pelos estudiosos, teólogos, a depender do enfoque. De fato, muitas são as facetas de uma mesma pedra e todas elas traduzem sua natureza. Uns poderiam afirmar que o tema principal do livro Apocalipse seria a soberania de Deus, a realização das 3 primeiras partes da oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para o nosso enfoque de hoje, o tema que caracteriza o livro da Revelação repousa sobre a nossa relação com Deus, o caminho para a luz que todo ser humano trilha em sua jornada evolutiva. E falar desse tema, sob essa perspectiva, não dispensa nossa reflexão sobre o antagonismo que existe entre o bem e o mal em nós mesmos. Podemos identificar essa luta antagônica ao identificarmos a relação das personagens que o livro de João apresenta. As trevas e a luz, o abismo e Deus, o Satã e o alguém, o dragão e o cordeiro, os 4 cavaleiros e os 4 viventes, a prostituta e a mulher, a besta e a criança, a Babilônia e Jerusalém. Essas personagens simbólicas e arquetípicas escancaram uma relação de combate e de oposição, onde 2 vontades se afrontam, as forças do bem e as do mal, as forças da vida e as forças da morte, as trevas e a luz, a carne e o espírito, o ego e o self. Didaticamente, poderíamos estabelecer 2 colunas e inserir cada personagem em seu respectivo opositor. E dentre essas personagens, gostaríamos de destacar o diabo, que esse termo, essa palavra, é de origem grega e significa aquilo que é jogado entre. E também ele é traduzido como Satã, que é uma palavra de origem hebraica que significa obstáculo. O diabo, essa figura simbólica, no contexto do Apocalipse, é o que impede ou prejudica a nossa relação pessoal com Deus, que nos despersonaliza a semelhança do Criador, reduzindo-nos ao estado de coisas ou objeto. É o espírito de acusação, de condenação, de culpa. E essa personagem, sob o título de Satã, é a força da cegueira, da ilusão, da mentira, que nos impede de vermos Deus em tudo e em todos, que nos leva a considerar o homem e o universo como simples matéria. A título de exemplo, os nazistas, antes de conduzirem suas vítimas ao crematório, afirmavam que não se tratavam de seres humanos, mas de ratos, de vírus, imundícies. E diante do terror e da barbárie da Segunda Guerra Mundial, muitos se perguntavam onde estava Deus. Deus estava, está e sempre estará conosco em todos os lugares e particularmente
esteve na boca e nos corações das vítimas do nazismo, da Segunda Guerra, que, apesar do horror do Holocausto, confessavam e celebravam seu nome. Então, a questão que deveria ser proposta naquele contexto seria essa: onde estava o ser humano? Onde estava a consciência? Onde estava a capacidade de reconhecer a presença de Deus no outro? Bom, e quais as reflexões podemos construir a partir do antagonismo das personagens do livro Apocalipse? Que reflexões? O antagonismo que existe entre as personagens narradas no livro descreve o mais íntimo combate do homem. Podemos identificar na personagem Cordeiro o próprio Cristo, que se doou à humanidade. Sua vida ninguém a tira, é Ele quem a dá. Ele, Jesus Cristo, o Cordeiro, não é o vencido, nem tampouco o vencedor que faz vencidos, porque Jesus os ama, os regenera e os liberta da escravidão. Porque apenas o amor dissolve a violência. Em oposição à figura do Cordeiro no Apocalipse, encontramos a figura do dragão, que é aquele símbolo que devora, que digere e dissolve a alteridade, né? A consideração da outra pessoa, de você enxergar a outra pessoa como um igual. O Cordeiro não utiliza os mesmos recursos, os mesmos métodos do dragão. Não acrescenta violência à violência, o mal ao mal, sofrimento ao sofrimento. Em Face a Face, o Cordeiro, ao invés de fortalecer o dragão lutando contra ele, integra-o através do amor e da consciência. E na interpretação de um teólogo, filósofo e psicólogo muito famoso e prestigiado, chamado Jean-Yves Leloup, a força do Cordeiro poderia expressar-se-ia através dos 4 viventes. E só retomando, esses 4 viventes são personagens que aparecem no livro Apocalipse. E na interpretação desse teólogo, filósofo e psicólogo, os 4 viventes simbolizariam as 4 faculdades do homem: a razão, a sensação, o sentimento e a intuição. E a falta de integração dessas 4 funções, dessas 4 faculdades, estaria na origem de todos os desequilíbrios e enfermidades do homem. Isto é, quando as 4 funções não estão conectadas ao espírito, ao coração do nosso ser profundo, o homem se perverte e se destrói. Os 4 cavaleiros do Apocalipse seriam então os 4 viventes pervertidos, ou as 4 funções, as 4 faculdades do homem separadas da sua orientação original, que é do amor. E o que é o bem e o que é o mal, já que estamos abordando esse conceito? Bom, enfocando o antagonismo de forças descritas no livro Apocalipse como uma interpretação da luta íntima do homem, precisamos considerar e recordar o conceito do bem e do mal e esclarecer o seguinte. De acordo com a explicação do Espírito Paulo, o apóstolo, contida no Livro dos Espíritos, questão 1009, o mal é o falso movimento da criatura que se distancia do objetivo da criação. O mal não é um atributo de um ser especial que rivalizaria com Deus de igual para igual, ou de um ser que teria sido criado com destinação a ser eternamente mau. Toda criatura nasce simples e ignorante, contendo inerente a si a qualidade da perfectibilidade, cujos recursos são a inteligência e a consciência. A doutrina espírita nos ensina que o destino do homem é tornar-se puro, espírito espiritualizado, desmaterializado. O que se costuma compreender por demônio, na verdade, são espíritos humanos muito atrasados, materializados,
que ainda respiram o mal. Esses demônios, mediante as vidas sucessivas, vão se purificando, desmaterializando, progredindo até chegarem ao bem. No livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Kardec nos elucida que, abre aspas, pode-se dizer que o mal é a ausência do bem como o frio é a ausência do calor. O mal não é um atributo distinto, tanto quanto o frio não é um fluido especial. Um é o negativo do outro. Aí onde o bem não existe, existe forçosamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus não quer senão o bem. Só do homem vem o mal. Se houvesse na criação um ser predisposto ao mal, nada poderia evitá-lo. Mas o homem, tendo a causa do mal em si mesmo, e tendo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-ia quando quisesse. Fecha aspas. A par dessa abordagem, podemos concluir que o mal que carregamos conosco, decorrente das nossas imperfeições, há de desaparecer. Estamos todos destinados à vida espiritual e à felicidade. O mal jamais vencerá o bem, pois Deus é amor e somos criaturas que guardamos o atributo do Criador em nossas consciências. O mal jamais igualará suas forças com o bem, pois a luz sempre dissolve as trevas. E como vencer o mal em nós mesmos? O Espírito Emmanuel, numa mensagem contida no livro Palavras de Vida Eterna, nos esclarece, abre aspas, muita gente, quando não se mostra positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trata de honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço, em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês, sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que sejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos a paciência contra suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Fecha aspas. Bom, e com essa exposição, agradecemos a oportunidade de reflexão, possamos acolher os ensinamentos da espiritualidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a